Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está em mais um Maracanã Cast. Eu me chamo Ricardo Rodrigues. Vou aqui conversar com uma pessoa incrível, engenheiro de produção e além disso trabalha na área de finanças e trabalha na instituição Estácio. Então tem muita coisa maneira para contar pra gente. Estamos aqui com Wagner Reis. Tudo bem, Wagner? É isso, muito prazer. Primeiro agradecer aí pelo convite. A professora coordenadora aqui do curso de Engenharia de Produção do Maracanã me convidou, a professora Sandra. Também agradecer ao Ricardo Tamo e junto. principalmente a você aqui pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história. Espero poder contribuir aí com os alunos. Pô, obrigado. Não, a honra sempre é nossa porque é o seguinte. Pô, quantas pessoas não já se formaram em engenharia de produção aí, principalmente na Estácio? Quanta gente já passa por esse curso e poderia estar aqui, mas você está aqui, então por algum motivo, por alguma coisa que a gente vai descobrir aqui junto, trocando ideia do porquê que você é a figura que está representando a engenharia de produção. Então, eu queria já começar com essa pergunta: por que você acha que você está aqui? O que na sua história tem dentro da sua capacidade enquanto profissional? O que você tem para você estar aqui hoje e ser esse profissional que você se tornou? Excelente pergunta. Às vezes até eu me pergunto também, né? Porque a gente, quando vai fazer uma reflexão sobre toda a história, a gente tem sempre um ponto inicial até o ponto que a gente está aqui atualmente, né? E assim, eu acredito que a coordenadora me selecionou por conta da minha história de vida também, né? Eu venho de uma família de origem humilde e quando eu quis começar a fazer faculdade, eu mal sabia os cursos disponíveis, a não ser aqueles clássicos, né? Direito, administração. E eu sequer conhecia engenharia de produção. Então eu tive a oportunidade, na época eu estava trabalhando na área financeira, eu ainda trabalho, tá? Mas eu era assistente financeiro na época. Eu tinha um salário que mal dava para pagar a faculdade, né? Então o meu antigo chefe, que se chama Marcelo Queiroz, ele me chamou para conversar e havia me falado que gostaria de me promover, mas que não poderia me promover se eu não estivesse fazendo faculdade. Aquele momento foi um choque para mim, porque eu não tinha condições de pagar, né? Isso com quantos anos, mais ou menos? Olha, Já é maior de idade ou ainda estava... sim, já era maior de idade. Atualmente eu tenho 34. Ali na época foi 2012 que eu comecei a fazer a faculdade. Né? Foi me formar em 2017. Só que na época eu conheci o FIES, o programa FIES. Perfeito. E aí foi minha oportunidade de ingressar na faculdade, porque sem isso eu não conseguiria, né? A faculdade estava ali algo em torno de 600 a 700 reais, se não me falha a memória. Então era a única chance que eu tinha de estudar. Engenharia já, a princípio. Sim, eu comecei pela engenharia de produção. Meu chefe sentou comigo na época e me mostrou os cursos e foi fazendo perguntas, né? O que você gosta, o que você não gosta. E aí eu sempre tive muito a matemática envolvida aqui na minha vida. Embora na época eu não fosse tão bom em matemática, mas como eu já trabalhava na parte financeira, ele foi fazendo as perguntas e me direcionou realmente para administração, só que para poder englobar finanças, porque acho que a engenharia de produção ela tem um leque muito amplo. Eu acabei optando por engenharia de produção, nem conhecia na verdade, né? Ele me explicou como é que funcionava o curso, a importância e a abrangência do curso também. Então eu optei por fazer engenharia de produção, né? Acho que todo engenheiro ali no início, né, estudante pelo menos, ele sofre no ciclo básico, porque é o ciclo mais difícil que tem ali, você tem normalmente um gap do ensino médio muito grande, que você acaba tendo que tirar dentro da universidade, né? Me lembro que na época, as primeiras disciplinas ali, eu tomei um calor muito grande, eu tive que fazer um esforço extra para poder tirar esse gap, porque se você for parar para analisar, até mesmo hoje aqui olhando como instituição, né, os nossos maiores evasores eles estão no primeiro e segundo período, e principalmente ali da engenharia. Então exige um esforço muito grande do aluno para que ele tenha que tirar esse gap da escola. Eu estudei até a oitava série no colégio público, então isso aí também acabou me dificultando muito alguns conhecimentos que eu tinha que ter para algumas disciplinas. E aí não tem jeito, você tem que ralar a camisa, estudar de madrugada, estudar até você dormir em cima da mesa, né? Me lembro da minha mãe me acordando alguns dias, alguns não, vários dias, né?
que eu acabava dormindo de tanto estudar ali em cima da mesa para poder tirar esse gap. Porque acho que acredito que seja isso que seja o grande Sim. platô, Porque, né? no final das contas, uma coisa que a gente conversou nos últimos episódios, é difícil, né? Isso eu imagino em qualquer curso, eu vejo pelo meu cinema aqui na Estácio, também já fiz direito. Cara, o começo é difícil, porque você vai de fato de frente com o que é a base daquele curso que você escolheu, as disciplinas base. Então, você bate lá de frente com engenharia, eu não sei quais são as disciplinas base, mas você bate de frente já ali com cálculo 1, né? Tem esses lugares. Pô, você bate de frente com aquilo e você vê, cara, como que eu vou estudar isso pro resto da minha vida, né? Como que eu vou passar por isso? Em algum momento você pensou de fato, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ou desde sempre, quando você encostou, primeira vez na sala, olhou e, caraca, que bom que eu escolhi isso aqui é pra minha vida mesmo. Eu acho que todo mundo, quando passa por uma certa dificuldade ali nos estudos, se faz essa pergunta, né? Será que esse aqui é o meu lugar? Até mesmo se... Será que eu sou capaz de me formar? Acho que essa pergunta é uma pergunta muito boa. Sim. Eu passei por isso diversas vezes, né? No início, quando eu tive muita dificuldade, eu pensei em trancar o curso. Acho que isso é natural, nossa cabeça ali meio que tende a se sabotar, né? Porque você começa a se sentir incapaz, fala, não, acho que eu não sou capaz de passar por essas disciplinas ou de terminar esse curso, é muito difícil, né? Mas assim, eu me lembro muito da minha mãe me... Falar nesse tema é sempre muito difícil, né? Uhum. Principalmente quando a gente tem uma história ali sofrida e tudo mais. Às vezes palavras nem medem, mas uma pessoa que assiste e vê você falando sobre a sua história, essa pessoa que com certeza passou por várias lutas na história entende só de te ver. Porque assim, realmente minha mãe sempre me incentivava a não parar, né? Ficava ali em cima, não pode desistir e tal. Porque a chance de você ser alguém na vida e tal. Então toda vez que eu falo, eu me emociono. Uhum. É difícil, né? A gente passa por algumas coisas na vida muito forte, né? E realmente assim, minha mãe foi e é, né? Me lembro de algumas vezes na vida assim, né? Quando era promovido e tal. É difícil falar. Mas sempre ali abraçar minha mãe e tal, comemorar a conquista, porque não era fácil, né? Nossa vida era muito difícil. Eu acho que todo mundo passa por uma situação difícil, né? Principalmente quando você vem de baixo, vem de uma situação de vida um pouco mais delicada, né? Então toda vez, sempre que eu era promovido, eu ia contar para minha mãe, ia abraçá-la, né? E graças a ela eu consegui me formar no curso e consegui prosperar, né? Assim como tenho feito ainda, né? Ainda estou no início ali da carreira, tem muita coisa para aprender, para poder estudar também. Acho que na vida a gente nunca para de estudar, sabe? Então, a gente, quando faz esse tipo de reflexão, vai olhar para trás, né? Muito... Claro que eu fico muito feliz, né? Fico sempre emocionado. Trajetória muito difícil e tudo mais, né? Como eu já falei. Mas acho que só eu e minha família que sabe o que a gente passou, sabe? Legal, assim, até ver você também aí emocionado também. Não, porque é isso, a gente reflete e, pô, irmão, óbvio, cada história é uma história, pá, mas aí eu bato minhas paradas também, né? Porque eu tenho minha carreira, eu tenho minha jornada, né? Como artista, né? E aí você falando sobre a sua mãe, sobre esse apoio, aí eu lembro dos momentos de conquista também, aí eu tô refletindo, enquanto você tá falando, eu tô refletindo. A primeira vez que eu fiz uma participação profissional, eu tinha acabado de largar direito, irmão, eu tinha acabado de largar e, tipo assim, pô, vou apostar no meu futuro mesmo, tá ligado? Vou apostar no meu sonho, se você é ator. E aí passou um mês... E eu saí de direito, cara, vou estudar cinema. Um mês eu tava estudando na Estácio já cinema. E aí
Nesse mesmo mês, na minha terceira aula na Estácio, aí recebi lá a mensagem do meu agente da época, pô, passei participação, maneira pra caraca, numa série da Netflix, pedaço de mim. Aí eu lembro do dia que eu saí da primeira diária, irmão. Tipo assim, eu tava emocionado, tava feliz, mas não tinha caído a ficha, né? Cara, eu cheguei em casa, eu abri a porta, e aí eu vi só minha mãe gritando: filho, tipo, veio como se eu tivesse chegado da parada, realizando meu sonho. Cara, só o filho, eu comecei a chorar, me joguei no chão, irmão. Tipo assim, aquele alívio de caraca, o sonho dá pra ser realizado, irmão. Porque a parada que tu falou é certa. Eu também, eu me compadeci também no sentido. Pra mim, irmão, é isso, não tem essa zona de conforto de, não, já resolvi, minha vida tá resolvida, já alcancei tudo que eu quero. Não, é a parada do dia a dia e assim, sempre que a gente vai realizando um sonho, pô, participei de uma série na Netflix, pô, beleza, não é suficiente, eu preciso participar, pô, participei de um filme, não é suficiente, mano, a gente vai, cada batalha que a gente vai ganhando é uma coisa, mas agora a luta mesmo, irmão, só quando morrer, velho. E eu senti isso na tua fala, por isso eu me emocionei também. Isso é verdade que você falou, até parabéns aí pela decisão. Eu acho que atuar com o que você ama, trabalhar com o que ama é muito difícil e muitas das vezes a gente deixa isso de lado para poder tentar aquilo que é mais fácil, que traz mais dinheiro, assim, dinheiro mais rápido, né? Aí você pensa assim, talvez, pô, cinema não vai dar dinheiro assim, talvez uma coisa que é para quem é rico. Tem Sim. algumas pessoas acham isso, né? Um exemplo, trabalhar com moda para quem é rico. Só que quando você para pensar, você trabalhar com o que você não gosta, cara, é muito prejudicial. E como tudo na vida, você tem que estar plantando, você tem que estar ali se dedicando, estudando. Não tem uma coisa do às vezes, às vezes eu vou estudar, eu vou fazer isso aqui de vez em quando. Então, se você fizer assim, dificilmente você vai ter sucesso, porque eu acho que o sucesso, ele vem muito da nossa repetição de coisas que a gente está fazendo, né? Então, você vai se dedicando ali, estudando, no início você não entende, daqui a pouco você revisita, não entende também de novo, aí tu começa a se... Pô, será que eu não sou capaz de aprender? Mas quando você vai ali insistindo e deixa a sua cabeça aberta para aprender, você acaba evoluindo. Sim. É quando você chega ali na terceira, quarta vez, agora eu entendi. Agora tá começando a fazer sentido, e aí você vai abrindo um espaço para o conhecimento, né? Acho que quando você se permite aprender, você vai abrindo espaço para mais coisas, e aí você vai evoluindo, né? Acho que comigo foi muito disso. No início eu tinha muita dificuldade, depois eu fui me dedicando. Como eu falei, eu ia dormindo ali em cima dos livros. Aí quando vai passando o primeiro, segundo período, terceiro, aí você já começa a engrenar. Aí quando você vê, fala, olha, acho que não tem como mais eu parar aqui não. Perfeito. Eu vou até o final. E claro que o apoio assim, da família, o apoio dos amigos também conta muito, né? Como eu falei, realmente a minha mãe ali, minha família... É meu combustível, né, para continuar, né? E a história de vida sofrida, acho que todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua dificuldade, cada um tendo, cada um sente de uma forma, acho que cada um também vai ter a sua dificuldade, como falei, mas a gente tem que seguir na correria, eu já trabalhava e fazia faculdade também, então acabava sendo um esforço duplo. Na época eu gostava muito de treinar, de academia, mas tive que deixar de mão por um tempo, né? Para poder me dedicar, porque eu não conseguia fazer os dois. Eu também namorava na época, então imagina a cabeça, né? A gente até consegue fazer, mas vai fazendo um pouquinho de cada ali mais ou menos, e se você fizer tudo ao mesmo tempo, nada sai perfeito, né? Perfeição não existe, mas eu digo assim, que você consiga se dedicar de verdade para que vale a pena, né? Eu fiz muito isso e eu acho que todo mundo deveria também se dedicar mais aos estudos. Eu acho que o estudo ele pode, de fato, salvar vidas, né? Eu vejo muito isso pelo lugar que eu vim, né? Eu moro num lugar que é muito próximo de uma favela, então a maioria dos meus colegas, assim, ou amigos de infância, ou seguiram o caminho errado e quem não seguiu estudou e conseguiu prosperar, né? Cada um prosperou da sua forma. Como eu falei, cada um tem sua luta e cada um tem o seu fator de sucesso, né? Perfeito. Então, assim, os que eu não vi estudando, se dedicando, acabaram tomando o caminho mais fácil, que é o caminho ali da criminalidade. E, querendo ou não, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, eu vi muitos colegas, muitos amigos
ou foram presos, ou entraram para a vida do crime, ou morreram, outros ainda devem estar aí na vida do crime também. Eu só consigo ver um caminho da salvação, que é a educação. Acho que é por isso que eu me apaixonei pela educação. Trabalhar com educação é muito bom. Eu trabalhei em outros segmentos também. Antes da Estácio, eu estava também na Unimed, que é o ramo de saúde. Nossa, também um legal. ramo muito bom. Mas aí você ainda trabalhando como engenheiro ou você já fez... Você migrou, é uma coisa que eu não entendi nessa conversa que a gente teve antes. Você migrou de área, você trabalhava como engenheiro e depois você passou para esse lugar das finanças. Como é que foi essa sua trajetória depois de formado? Então, na verdade, eu já trabalhava na área financeira, né? Só que eu trabalhava ali na parte operacional, só que dentro do corporativo. Nessa época eu estava na parte de contas a receber. Depois eu fui trabalhar na tesouraria, que é uma parte estratégica do financeiro. Desculpa, mas essa mesma empresa do cara lá atrás que te apresentou os cursos? Correto. Caraca, quanto tempo? Correto. Márcio? Eu fiquei lá mais ou menos nessa empresa quase uns 7 anos. Essa empresa eu entrei como auxiliar e eu saí ali como analista pleno. Que isso, que saí como analista incrível. pleno. E aí, assim, eu fui auxiliar, assistente 1, assistente 2, assistente 3, analista 1, que é o júnior, e analista 2, que é o pleno. E aí depois eu saí de lá e fui para uma outra empresa e eu trabalhei como também analista, só que na área de informações gerenciais. E depois eu fui para a Unimed para trabalhar na área financeira como analista júnior. Ou seja, eu fui analista 2, depois eu caí um pouquinho para júnior. Depois eu fui para Estácio para ser analista sênior de gestão da qualidade do ensino. E isso também envolve também engenharia de produção. Só que assim, a engenharia de produção ele é muito amplo, é uma área ampla, né? Você consegue trabalhar em diversas áreas, não é somente na área de produção, como todo mundo acha, que é na fábrica, né? É o que eu visualizo, né? Desculpa, mas assim, no senso, não sei se é o senso comum, mas no meu senso, cara, eu viajo, porque engenheiro de produção, eu imagino o cara dando ordem pra uma máquina que tá colocando uma caixa aqui, uma caixa ali, montando uma estrutura. É essa visão que eu tenho, eu não sei como funciona. Como que é um engenheiro de produção, o trabalho? Então, assim, a área de engenharia de produção, ela é, como eu falei, ela é muito ampla. Você tem ali, como você está falando, a área realmente da parte de fábrica, que você vai trabalhar ali vendo o layout da fábrica, você vai ser também, às vezes, o engenheiro da produção que vai ali realmente tentar rentabilizar mais o local que você está. Tem a parte de logística também, que é muito forte. A área de qualidade é muito grande também dentro da engenharia de produção. Então, você imagina que dentro de uma linha de produção você está, sei lá, produzindo... como foi o meu TCC, uma arma de taser não letal. Seu TCC foi... Foi sobre qualidade, gestão da qualidade. Mas o que tem a ver a arma de taser não letal? Porque a gente pegou isso como base como case, Caraca, que incrível. Pô, eu quero falar sobre isso depois que você acabar. Eu quero entender esse TCC, fiquei interessado. A gente foi vendo basicamente o seguinte, né? Como funciona ali o processo e a gente vai analisando a taxa de rejeição ali da produção, né? E aí você está vendo o seguinte, olha, a cada mil peças, 10% são rejeitadas. E aí por que são rejeitadas? E aí a gente atua num plano de ação para tentar mitigar isso ou eliminar esse tipo reduzir esse dano. Desperdício, reduzir o desperdício, né? Então, assim, a área da qualidade vai avaliar isso, né? Aí você tem diversas técnicas da qualidade para poder ou acabar com esses problemas ou mitigar, né? Isso aí gera um plano de ação e a gente vai atuando. Isso é uma das áreas, mas, como eu falei, engenharia econômica, você pode trabalhar na área de investimentos, na área de finanças, como é o meu caso. Você tem também na parte de processos dentro da empresa. Engenharia de produção, a sua área de finanças, então eu falei uma coisa errada. Você não migrou, já faz parte da sua área, do que você entendi. Porque é isso, tem essa visão que eu tinha, mas agora eu tô entendendo que a engenharia de produção tem esse lado da finanças também, né? Tem, assim, como dizem, né? O engenheiro de produção é o administrador do futuro. Tem gente que fala um pouco disso, né? Mas aí existe controvérsias sobre isso, porque também a área de administração é muito, muito boa. Imagina como é que seria um mundo sem administração, né? Acaba que o engenheiro de produção ele vai ter um pouco de tecnologia, um pouco de administração,
um pouco de contabilidade, você tem um pouco realmente da parte de produção. Vamos dar um exemplo aqui, você vai trabalhar no hospital. O engenheiro de produção, ele pode atuar ali para redução de fila dentro de hospital, dentro de um procedimento. Nossa, que legal. Né? Se eu não me engano, foi meu professor ele tinha feito ali uma tese que era para reduzir a fila da espera do câncer, né? Dos procedimentos de câncer, tratamento de câncer, na verdade. Então, o engenheiro de produção também consegue atuar nisso. É porque entra no lugar de como maquinalizar isso, né? Então, não sei, como que trazer para esse processo se tornar mais dinâmico dentro da análise dos pacientes. Seria meio isso nesse sentido? Também tem um pouco disso tudo, mas você imagina que você tem ali pessoas que estão esperando pelo procedimento. Uhum. Aí você consegue realmente otimizar, às vezes, o tratamento para que seja mais rápido. E com isso você vai conseguir também com que mais pessoas sejam atendidas. Só que aí você teria que entrar muito mais ali nessa tese ali para poder ver como poderia atuar. Mas hoje o engenheiro de produção consegue fazer isso. Até mesmo quando você vai pegar dentro de uma fábrica, você imagina que o layout da fábrica ele também pode mexer muito na produção, na performance da produção. Uhum. Às vezes é como a linha de produção vai estar montada para que os processos eles consigam correr mais rápido. Então tudo isso aí também envolve também a engenharia de produção. Algumas disciplinas também a gente não consegue entender, assim, olha, por que eu estou estudando cálculo, você tem tanto cálculo? Só que isso mexe muito com o nosso raciocínio lógico, porque o engenheiro de produção tem que resolver problema, basicamente isso, né? E problema para qualquer empresa, vamos dar um exemplo, como otimizar o lucro, como maximizar a receita, como diminuir o custo. Então você vai trazer ali vários modelos para que você consiga melhorar a rentabilidade no negócio, o fluxo de caixa, que é justamente a área que eu atuo. E é isso que você faz na Estácio hoje? Sim, hoje na Estácio a gente está trabalhando aqui, eu trabalho na operação, né? Vou fazer 5 anos na função como gerente administrativo financeiro. E a gente está olhando ali o acompanhamento de orçamento, a gente está vendo expansão. Então, basicamente, a gente tem ali 3, 4 projetos para poder fazer. A gente vai fazer um estudo de qual que é o mais viável, qual que vai trazer o retorno mais rápido, né? Que a gente vai ver o payback ali do projeto. Que legal. A gente vai ver a viabilidade também do projeto, né? O valor presente líquido. Aí são os termos um pouquinho mais técnicos, mas na natureza eu tenho um capital que é finito. Tenho ideias infinitas. Como que eu vou fazer para maximizar o dinheiro de forma mais rápida, né? Uhum. Então, basicamente, é esse cálculo que a gente faz, de forma financeira, e todo financeiro, muitas das vezes, recebe o estigma de sempre ser o cara a cortar o orçamento. Você vai fazer o corte. Uhum. Não necessariamente. Acaba que a gente tem que fazer isso quando o momento está sendo bem ruim, né? Vamos dar um exemplo. A gente espera ali que tem um orçamento de receita para ser cumprido. Essa receita não vem, acaba que a gente, para não perder margem do negócio, para que a gente continue de forma rentável, a gente tem que também dar um aperto no custo. E essa parte é sempre a mais dolorosa para qualquer financeiro, e é o que normalmente as pessoas olham para o financeiro e veem como o cara que corta o dinheiro, né? Esse é o que corta o dinheiro, esse é o homem do dinheiro. Quando na verdade não, o financeiro ele atua como uma bússola para o negócio. Sim. Então a gente vai apontar uma direção, olha, se você for por esse caminho aqui, pode acontecer Y, X e Z. E aí você vai ter ali um decisor que vai falar, olha, então vamos por esse caminho aqui que eu acho que dá para comprar esse risco. Porque tudo na vida é um pouco de risco e retorno, né? Uhum. Então se você vai investir aqui, você tem um certo risco. Mas também você pode ganhar aqui. Uhum. No final você vai tentar entender aquilo que vai te trazer mais retorno com um certo nível de risco. Então a gente também faz esse tipo de cálculo para que a empresa também não perca dinheiro, claro, mas consiga rentabilizar mais. Então dentro disso você imagina uma empresa do tamanho da nossa aqui, tamanho da Edux, vão bater lá 50 projetos. Você tem dinheiro para fazer 15, 10. Como decidir quais são os projetos mais rentáveis? É complicado, porque também aí fica muito... As pessoas veem o seu trabalho, julgam, mas não entendem o risco que você corre também, né? Porque é isso. É uma escolha muito importante, porque aí a gente está falando de uma empresa gigante. E aí um projeto talvez não ser um projeto que depois não vai vingar,
Não é o papo de perder pouquinho, ou é isso, não, tá tudo bem. Não, é tudo muito, muito grande, né? Olha, tem um caso recente aqui de uma empresa, não vou falar o nome dela não, mas a empresa quebrou porque ela estava crescendo muito. Então olha que interessante, você acha que se você não crescer você quebra? Na verdade não. Quando você aloca mal o seu capital, ou seja, você entra em projetos que não convertem em caixa tão rápido e você acaba tomando muita dívida, você alavanca sua empresa e você pode quebrar. Porque muitas das vezes você não consegue pagar os juros financeiros. Que doideira. Então isso também, às vezes, quando você vai fazer muito M&A ali, que seria o processo de aquisição, você também precisa ter sinergia para que consiga implementar seu modelo de negócio. Porque tem a questão do escoamento também, não tem isso? De você conseguir... tipo assim, você cresce, mas você tem que conseguir suprir a demanda que você está criando por crescer, né? Não existe isso também? Sim, isso também. Só que quando a gente está fazendo um empréstimo para poder pagar ali os juros financeiros, a gente tem que fazer contas, né? Tipo cobertura de dívida. Meu negócio consegue cobrir essa dívida? Só que às vezes é tão rápido, é tão exponencial que você não vê. Porque a gente vive num país que tem uma taxa Selic muito alta, tem inflação muito alta, então seus custos aumentam rápido e a sua receita às vezes não acompanha esse crescimento do custo, você vai perdendo margem e quando você vê, você não está gerando caixa para poder pagar a sua dívida. Então você acaba quebrando. Uhum. Então a gente tem que fazer essa conta, essa sensibilidade financeira, né? Então a gente tem esses cenários, como eu falei, e no final a gente vai tomando decisão. Só que todo financeiro, quando vai tomar decisão de qual projeto vai seguir, a gente está avaliando muitas das vezes ali um dinheiro que está projetado para o futuro. Só que o dinheiro tem que ser hoje também, né? Então você tem que converter isso aqui em caixa, porque quando a gente faz um projeto, a gente está dizendo que esse projeto vai dar X até 10 anos. Só que a sua dívida é hoje. Então você tem que ter esse modelo no negócio, né, que se chama modelagem financeira, para que você consiga ter o negócio saudável, a empresa saudável, né? E quando você não faz essa conta e vai crescendo muito rápido, às vezes você não consegue implementar no negócio, no caso você está fazendo aquisição, o modelo de negócio, que é a sua empresa. Mas você tem uma empresa aqui, você está pegando mais 2 outras empresas. Você quer implantar o seu modelo para essas 2 empresas que você está pegando. Só que não é um processo tão simples. Sim. Então essa empresa que eu estou falando, assim, ela fez muitas aquisições em 2 anos, a empresa simplesmente quebrou. Mas ela quebrou, o mais interessante, com uma receita alta, com lucro muito bom, só que mesmo assim a empresa quebrou. Isso é muito doido, não consigo nem entender. Você pode me explicar 1 hora, irmão? Eu vou precisar de 4, 5 anos de faculdade de engenharia de produção para entender, porque é complexo. Acaba que essa parte, aí como eu falei, né, a gente tem que às vezes se especializar também na área. Eu escolhi por me especializar na área financeira. Então eu fiz pós-graduação na área financeira, fiz na UERJ e fiz no IBMEC. Pô, que legal. Então assim, eu fiz 2 MBAs na área, que é o que me fez entender um pouquinho disso, mas a gente está sempre aprendendo, né? Sim. Quanto mais a gente acha que sabe, Mas quando você vai estudando, você não sabe nada. Eu queria, a gente já está caminhando para o final, então eu queria perguntar, já passou por essas especializações, você já está num cargo incrível, já tá trabalhando com o que você ama, pelo que eu entendi, pela forma que você fala, pela nossa conversa. O que você vê daqui pra frente, sabe? Com a sua carreira? Você se sente num lugar que você já tá confortável, já vi que você é um cara que é isso, não para nunca de querer aprender, etc. Mas hoje você faz o que você ama? Hoje você de fato tá satisfeito com o seu trabalho? Se sente esse profissional que você lá atrás, quando ingressou na faculdade, quis ser? Essa pergunta é uma pergunta muito difícil até de responder, né? Muito. Mas, confortável, eu nunca estou confortável. Eu não gosto de ficar numa situação confortável. Porque eu acho que a gente precisa ter o desconforto para crescer. Acho que a primeira coisa é essa. Então, toda vez que eu me sinto confortável, eu arrumo alguma coisa para ficar desconfortável. Tem uma grande amiga minha que faz, da atuação faz, e no relaxamento que ela faz, ela encontra conforto no desconforto. Eu acho isso tão bom até pra vida, mano. É o conforto de você se sentir bem estando desconfortável. Nesse lugar de sempre querer mais, isso eu acho bom. Mas aí você também tem que ter também válvulas de escape, né? Porque entenda o seguinte, que não é a parte romântica de, olha, você tem que estar desconfortável. Não é isso.
Né? Por exemplo, eu tenho ali a minha família é uma grande válvula de escape. Chego em casa, dou um abraço no meu filho, um cheiro, um beijo na esposa. Então, Malhaçãozinha voltou? Já tá. voltei, eu consigo treinar 3 vezes na semana no máximo. Não, tá bom, já dá pra refrescar a Só cabeça, para não né? ficar sedentário, mas isso aí também envolve também a parte da saúde mental, né? Que a gente Sim. tem que estar sempre ali trabalhando. Principalmente também se você conseguir conciliar ali, ter um psicólogo, isso também Isso é ajuda bom. muito. Só que eu estou dizendo em relação a estar sempre no modo confortável de satisfeito. Sim. Então eu venho sempre buscando, eu ainda não estou no meu máximo que eu poderia estar, então eu tenho o objetivo de crescer, de virar um CFO de uma empresa, que é o cargo máximo ali de finanças dentro de uma empresa. Esse é o meu plano, mas assim, se eu pudesse hoje, né, falar um pouco aqui para as pessoas, inclusive, né, o que eu faria hoje, né, como eu fiz no passado. Isso aí foi uma dica do meu chefe. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei por finanças. Eu acho que finanças me escolheu, né? Acho que esse é o... Parece clichê, mas é verdade. Como minha família sempre foi muito desorganizada de forma financeira, eu vivia ali com pouco dinheiro e com escassez de dinheiro. Isso vai te gerando alguns traumas na sua cabeça também, na sua vida. E a partir do momento que eu tive acesso à área financeira, eu consegui entender o que aquilo poderia agregar para minha família. E no momento que eu estava escolhendo ali fazer o FIES, o meu chefe sentou comigo e me mostrou. Ele falou assim, olha, Wagner, se você contratar o FIES, você vai ter ali 6,5 de juros para poder pagar e tudo mais, que é igual um financiamento de uma casa, né? Você vai pagando ali durante quase que uma vida inteira. Só que ele falou assim, hoje você não tem dinheiro para poder pagar, mas imagina o seguinte, imagina que daqui a um tempo você vai ser promovido, você vai ter um sucesso profissional, vai crescer e você vai tendo dinheiro. Ao invés de você gastar esse dinheiro, pega esse dinheiro e investe, como se você estivesse pagando a faculdade. Por quê? Porque o FIES você vai pagar depois de formado, 1 ano depois de formado, você começa a pagar ali uma parcela um pouco mais alta. E eu fiz isso. Eu segui a dica e comecei a investir esse dinheiro até que determinado ponto, porque se você está pagando 6,5 ali de juros, você também está investindo ali numa Selic ali na época, se eu não me engano, a Selic estava em 15%, que hoje também está se aproximando de 15%. E dentro Qual de... ano isso? Foi em 2017, quando eu terminei, né? Mas a decisão foi em 2012. Não lembro exatamente quando estava a Selic na época, mas eu sei que esse spread ali era muito alto e valeria muito a pena você ir juntando dinheiro ali, investindo, para que lá na frente o seu investimento pudesse pagar a sua faculdade. Então olha que interessante, isso aconteceu comigo. Porque eu fui investindo, quando chegou um certo momento, aí normalmente você tem um fundo imobiliário ali que rende o valor que você pagaria da faculdade. Então basicamente eu tenho um fundo de investimento de imobiliário, um fundo imobiliário que paga a minha faculdade e ainda sobra. E quando você vai caminhando para isso, você vai garantindo o seu grau de independência financeira. Então assim, quando eu comecei a olhar um pouquinho da matemática financeira e os juros compostos, eu falei, nossa, isso aqui é incrível. Eu ainda não entendo muito bem, mas acho que isso aqui vai salvar a minha vida. Então eu comecei a estudar mais, e hoje, cara, estou caminhando aí, né, na luta pela independência financeira. Claro que é muito, muito difícil quando você vem sem patrimônio, né? Comecei com não é nem zero, eu comecei com menos do que zero. E fui ali ao longo do tempo com a disciplina financeira, junta 10%, junta 15% da renda. E aí você vai crescendo essa participação, vai analisando ali um pouco da sua estrutura de custo. E funciona. Eu indicaria isso para todo mundo que... acho que é para todo mundo, cara. Tem que ter o planejamento financeiro, né? Independente de profissão, isso aí é Independente base de vida, de né? profissão, isso mesmo, concordo. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, não tem um caminho, não tem como voltar. Então acho que isso foi que agregou mais na minha vida, que agrega até hoje, né? E a parte da empresa, que é onde também vem meu maior sustento, né? Meu maior sustento vem realmente de finanças empresarial, né? Que atualmente aqui eu presto consultoria, faço consultoria, trabalho também como seletista. Pô, perfeito. E aí eu vou diversificando a minha renda e tudo isso aí vai contribuindo para que eu consiga investir mais e mais e mais. Porque... Depois suas redes sociais, seu contato vai estar aí pra galera também. E aí Perfeito.
Quem quiser aí, procura nosso Wagner aí, que o cara sabe das coisas, já deu pra perceber. Se eu puder ajudar, é um trabalho que eu venho fazendo também com algumas pessoas, né? Que é um trabalho de mentoria. Porque eu também tive meus mentores e acho que isso aí ajuda muito. Pô, que incrível. Te direcionar. Às vezes a gente tá meio perdido sem saber para onde ir, qual que é o melhor caminho. E quando a gente traz um pouquinho dessa experiência, claro que eu ainda tenho muito para poder aprender, para chegar num nível muito bom, mas isso ajuda muito. Porque você para pensar, o conselho do meu chefe lá atrás, pô, isso abriu minha cabeça, eu não conhecia muito sobre isso, porque eu trabalhava nessa época numa parte muito operacional, na parte financeira. Depois que eu fui conhecer juros compostos, aí você vai entender ali que o tempo ele é primordial, você vai entender que a taxa que você está sendo rentabilizado também, e o montante. Mas quando você é pobre, como é que você vai ter um montante? É ao longo do tempo. Então você vai investindo um pouquinho a cada mês. Eu comecei a investir, era R$50 por mês. Então assim, você vai às vezes ali, deixa de tomar uma cerveja e você já consegue investir um pouquinho. Então assim, tem que existir o sacrifício. Se você não fizer um sacrifício, você também não vai conseguir prosperar. Na minha opinião, claro, né? Teve algum momento da sua trajetória, no geral, tanto como estudante, ou antes de se graduar, ou depois de formado, algum momento marcante que, não sei, te inspira ainda, que você olha pra trás e, caraca, entendi, esse momento foi importante, hoje eu tô aqui, cara, algum momento importante? Olha, tenho vários, mas alguns acabam me marcando mais do que outros, né? Certa vez, só pra você entender o contexto também, né? Minha mãe vendia cachorro-quente, eu também vendia junto com ela, né? Eu e meus irmãos também. Então, a gente tinha que puxar a carrocinha até a esquina da rua, né? Porque era onde tinha maior movimento. Então, a gente sempre ficava lá trabalhando e teve uma vez que me marcou muito, porque foi um dia que choveu muito. E aí eu fui lá buscar minha mãe, né? Fui lá buscar a carrocinha e tudo mais. E pedi pra minha mãe, falei, mãe, vai na frente ali, vai levando aqui as coisas aqui, que deixa que eu vou recolhendo aqui e vou embora, né? E aí esse dia, cara, eu fui puxando a carrocinha e tal, e aquela chuva muito forte caindo. E, cara, muito, muito doido, porque a carrocinha virou, né? A carrocinha caiu e foi cachorro-quente pra tudo quanto é lado, pô, espalhou tudo. Eu falei, caraca, olha que coisa, mano. Pô, aquele dia eu chorei pra caramba, assim, chovendo, até estranho, né? Mas chovendo, caindo lágrimas, chuva, caindo tudo. E aí eu fui me prometendo, né? Eu falei assim, olha, vai ter um dia que a gente não vai precisar mais puxar a carrocinha. E eu vou garantir que a minha mãe não precise mais disso. Então isso também foi um combustível muito grande também, que eu sempre, quando eu estava trabalhando muito, me lembrava disso. E que me fazia continuar estudando e trabalhando. E isso foi muito marcante, porque toda vez que eu falo eu me lembro disso, né? Parece que vem a cena na cabeça, né? E tenho um orgulho disso, sabe? Porque minha mãe me deu tudo que ela podia dar. Por mais que fosse pouco, né? Mas aquele pouco para mim foi muito. E hoje, quando eu olho para trás assim e vejo o que eu construí, o que meu filho tem hoje em dia, foi graças à minha mãe, entendeu? Graças ao esforço que ela fez, como até hoje ela tenta fazer, entendeu? Então, sou muito grato por isso. Deve ser uma puta avó também. Muito, cara. Minha mãe hoje tem 4 netos, né? Tenho 2 irmãos. E minha mãe, ela acho que é uma melhor. Olha que difícil, né? Ela é uma melhor avó do que mãe. Porque acho que, embora ela tenha sido uma mãe muito foda, muito, muito, muito boa, ela era muito rígida com a gente. Mas hoje eu entendo que ela tinha que ser rígida para que a gente não desvirtuasse para um caminho errado, né? Com os meus
o meu filho com os outros netos, que os outros são um pouco maiores, né? Ela já é mais coração mole. Ela até fala, não pode bater neles, não. Aí eu falo, pô, mas comigo não tinha isso. Comigo ela descia a lenha. Que ela tivesse na mão, ela batia na gente. Mas eu entendo que foi por um bom motivo, porque no lugar que eu venho, se você piscasse, você ia para um caminho errado, né? Então minha mãe com esse pulso firme também fez com que a gente não fosse para um caminho errado, né? O meu irmão é um ano mais velho que eu, então eu tenho 34 e ele 35. Então você imagina, né? Então, dois jovens num lugar perigoso. Sim. Então, assim, toda vez que eu pensava em alguma coisa assim, eu pensava na minha mãe me metendo na porrada. Que ela falava, se você virar bandido, eu vou onde você estiver, que eu te meto a porrada, não quero nem saber. Então sempre ficava na minha cabeça, né? Porque, como eu falei, né? Muitos colegas meus entraram para a vida do crime, né? Ou buscaram caminhos errados e atalhos, né? Nem eu e nem meu irmão, a gente seguiu esse caminho. Meu irmão também estuda, trabalha. Então, assim, graças à minha mãe, a força de trabalho dela, né? E hoje, quando eu vejo meu filho, eu falo, nossa, tem tudo, pô. Tem tudo. Por mais que ainda não seja muito também, mas pelo menos 10 vezes mais do que eu tive, né? Assim, eu e meu irmão um ano mais velho, então a gente tinha que dividir quarto, por exemplo, né? Hoje meu filho tem um quarto dele. Montei um quarto bonitão e tal. Aí quando eu olho, um dia desse eu tava olhando pro quarto dele, eu falei, meu Deus, é um sonho realizado, né? E eu sempre pensei de poder proporcionar isso. Acho que era meio que tipo, não, eu vou ter isso, eu vou conseguir. E isso é muito gratificante, né? Então isso também para mim é um sucesso. Embora eu não esteja ainda na posição que eu quero, né? Mas quando olho para trás, eu sempre agradeço a Deus, né? Domingo eu vou ali na missa, sempre faço essa oração agradecendo, né? Porque o que eu tenho hoje é um milagre, né? Então só tenho a agradecer mesmo. Pô, e agora eu tenho a agradecer a você por tudo, por toda essa conversa, por todo o aprendizado, toda a honestidade, o coração aberto que você veio aqui trocar essa ideia com a gente. Obrigado por se abrir, obrigado por... Eu que agradeço, meu amigo, pela oportunidade. Obrigado por se expressar com a gente, com certeza você inspirou muita gente. Queria agradecer você também, que a gente já tá caminhando ao final. Wagner, divulga aí pra galera. Você comentou sobre a questão da consultoria, sobre a mentoria, então o pessoal conhecer mais do seu trabalho. Fala aí pra galera suas redes sociais, pra galera entrar aí. Perfeito. Podem me seguir no Instagram, WRInvestRJ. É só mandar mensagem no que eu puder ajudar ali. Com certeza eu farei. Mas é isso. Hoje, minha rede social mesmo é o Instagram. E o LinkedIn também. Perfeito. Pra galera conhecer mais de você mais ainda e ver toda essa caminhada que você falou aqui, transformada em trabalho e em sucesso. Queria agradecer a todos. Nunca falei meu Instagram aqui, primeira vez que eu vou falar, @Ricardo_Rodrigues, me sigam lá depois. Queria agradecer a todo mundo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Tem os últimos episódios aí do Maracanã Cast, acessa lá, dá uma olhada aqui, foram papos tão emocionantes e tão, não sei se tanto, porque aqui a gente teve uma troca muito, muito sincera, muito honesta, estou muito emocionado, mas com certeza episódios que vão te tocar muito e vão te ensinar muito sobre o mercado, sobre determinadas profissões e sobre vida, principalmente, que é o que a gente fala aqui. Muito obrigado, eu sou o Ricardo Rodrigues, até a próxima, até o próximo Maracanã Cast. Beijos, até!